facto temos intenção de desenvolver algum negócio, começar algum negócio, obviamente precisamos nos capacitar, precisamos adquirir conhecimentos para que estes conhecimentos venham se traduzir nas habilidades e competências, obviamente, do bem fazer. Partindo desse pressuposto da generalidade no que tange a questão da literacia, podemos então fazer aqui um enquadramento daquilo que é a literacia empreendedora. A literacia empreendedora vai ser enquadrada, digamos, nos 3 saberes: saber saber, saber ser e o saber fazer. O saber saber está relacionado com a aquisição de conhecimentos, ou seja, precisamos ter conhecimentos, fazer formações relacionadas à área de negócios, para que essas qualificações, associadas ao perfil ou caráter do empreendedor, venham nos garantir competências que vão recair no saber fazer. Ou seja, um empreendedor deve ter um perfil específico, um perfil que envolve algumas características, como é o caso ter a capacidade de assumir risco, ser disciplinado, ser organizado, entre outros elementos que vão concorrer para o efeito. Então, conforme eu estava a dizer, o saber saber e o saber ser vão então conduzir para o saber fazer, que de facto nos poderá dar algum potencial a priori para o sucesso, digamos, da nossa iniciativa empreendedora. Quando se pensar em alguma iniciativa empreendedora, temos elementos que devemos considerar. A primeira questão está relacionada com a validação da necessidade. A seguir, vamos ter que validar o cliente e, por último, validar o produto ou o serviço que vai satisfazer a necessidade do cliente. O que é que ocorre? Numa primeira fase, que é aqui a descoberta do cliente, está associada especificamente à identificação da necessidade. Qual é a necessidade real que o cliente tem? Precisamos validar esta necessidade olhando, podemos aqui utilizar a ferramenta do mapa de empatia, que nos vai permitir, portanto, identificar qual é a dor que o cliente sente. Qual é a dor? O que é que ele vê? O que é que ele precisa? Como ele reage? A partir desta análise da validação da necessidade, olhando também outras ferramentas como a questão da gravidade, urgência e tendência, olhando naquilo que é a hierarquia das necessidades, podemos então validar, e desta validação, digamos, das necessidades, vem então a fase da validação, digamos, do cliente. Ou seja, validar o cliente é o quê? É garantir que, de facto, tenhamos pessoas físicas ou jurídicas capazes de absorver os bens ou os serviços que vamos nos propor a levar para o mercado. E essa validação do cliente vai exigir analisar vários aspectos, dos quais podemos aqui destacar os seguintes. Primeiro, temos que garantir que sejam pessoas que tenham rendimento, estamos a olhar para a questão do poder de compra. Temos que garantir que sejam efetivamente pessoas que têm interesse e pessoas que têm, de facto, algum acesso a este bem ou a este serviço. Porque a gente sabe que existem pessoas que têm interesse num produto ou serviço, mas não têm rendimento, não têm poder de compra. Existem pessoas que têm poder de compra, mas não têm interesse neste bem ou serviço. Assim como podem existir pessoas que têm rendimento, têm interesse, mas infelizmente não têm acesso, e o acesso é uma questão intangível, é uma questão que cai no aspecto quase psicológico. Após essa análise, validada a necessidade, validado o cliente, aí sim podemos garantir que existe demanda para o bem ou o serviço. E o passo a seguir vai ser a validação, digamos, do produto ou serviço. Se o cliente tem a necessidade e o cliente tem o rendimento, então temos que garantir que o bem ou o serviço que vamos apresentar a este cliente, para além do cliente, portanto, dar uma contrapartida que é o valor monetário, este produto ou serviço deve efetivamente satisfazer a necessidade ou, tanto, o desejo, digamos, dos clientes. E esta validação pode ser feita por via do produto mínimo viável. A tecnologia, infelizmente, está a conspirar contra mim, mas eu, como sou da antiguidade, da pedra, então avanço mesmo assim. Mas a projeção teria sido melhor, né? Conforme estava a dizer,
precisamos olhar para estes três elementos: validação da necessidade, validação do cliente e validação do produto ou serviço. O que é que ocorre? Em muitos casos, nós não validamos a necessidade, não validamos o cliente, não validamos o produto ou o serviço e começamos o negócio. O que é que vai acontecer? Insucesso do negócio. Insucesso total. E a gente sabe que os recursos são escassos, por isso devem ser aplicados de forma criteriosa, atendendo certa ordem de prioridade. E a ordem de prioridade, a nível de investimentos, temos que analisar aquelas alternativas que realmente vão maximizar o capital a ser investido. Esta abordagem de não fazer essas análises resulta de alguma coisa. Resulta da falta de literacia empreendedora. E a questão que se coloca é: por que alguns empreendedores não têm literacia empreendedora? Não têm literacia empreendedora porque muitos empreendedores querem começar negócios, mas infelizmente não procuram informações, não procuram se formar. Tanto são empreendedores que de facto andam em terrenos pantanosos, ou seja, tem algum dinheiro, se calhar analisou alguma ideia de forma muito incipiente, muito, digamos, qualitativa e investe, sem antes fazer essa análise. A gente vê quantas formações ocorrem a nível de empreendedorismo, quantas pessoas lá aparecem para se formar, tanto se calhar meia dúzia às vezes aparecem, formações de grande gabarito com custos muito baixos, quase que as pessoas não aparecem.